Então, só relembrando rapidamente, temperamento, naquilo que é a minha convicção, é algo que nasce connosco, certo? Nasce connosco. Por isso é que nós encontramos, e até nos nossos próprios filhos nós descobrimos isso, não é? Temos os mesmos pais, geram dois tipos de filhos. Um filho extremamente calmo, pacífico, pachorrento, não é? E logo pequeninos. E depois temos aqueles que nascem, parece já com cara de zangados, não é? Outros que são sempre taxa arranhada, sempre a rir para toda a gente, sempre muito simpáticos. E outros que a gente faça o que fizerem ficam a olhar assim para a gente. Pois. As crianças, elas nascem já com crianças, todos nós, com aquilo que é têmpera, aquilo que é alguma coisa que faz parte da matéria-prima. E eu acredito, pessoalmente, que a questão dos temperamentos na nossa vida está ligada ao propósito de Deus para a nossa própria vida. E isto é tido como algo que ainda está em desenvolvimento, como tudo na vida, mas a chamada teoria dos 4 relacionamentos, ou dos 4 temperamentos dos quais a humanidade está dividida, existe nestas 4 vertentes. Temos o sanguíneo, temos o colérico, temos o melancólico e temos o fleumático. Então falámos acerca das características de cada um destes temperamentos e quais são as suas capacidades, as suas coisas boas, as suas coisas menos boas, para nós percebermos tanto o potencial que está em nós, como aquelas coisas que precisam de ser transformadas por Deus. Quando nós falamos do temperamento, estamos a falar da matéria bruta, da matéria-prima. Estamos a falar daquilo que nós somos sem Cristo. Porque quando Cristo entra na nossa vida, automaticamente a nossa vida começa a ser transformada. E há coisas que, se nós não tivéssemos Cristo na nossa vida, elas sobressaem, elas se mantêm, mas quando Cristo entra na nossa vida, elas começam a ser transformadas aos poucos. E chega a uma altura que aquilo que eu era e sou, na minha forma mais rude de ser, ela começa a ser moldada e começa a ser diluída um pouco. Então, nós falámos acerca de algumas características, falámos, por exemplo, do melancólico como sendo alguém muito perfeccionista, um bocado dado ao isolamento, mas profundo na sua forma de pensar. Falámos, por exemplo, na questão dos fleumáticos, que são pessoas que têm um temperamento, podem estar a chover elefantes e crocodilos à volta dele, a chover picaretas, como a gente diz, mas com ele parece que nada acontece. Não estamos a dizer que um fleumático não sente, que não sofre. Estamos a dizer é que ele não tem os mesmos picos emocionais que os outros. Logo, um fleumático pode ser um ótimo conselheiro, porque não tem a vertente, a intensidade da emoção que os outros têm, e muitas vezes torna-se mais pragmático e consegue discernir melhor as coisas, porque ao estar a lidar com determinadas situações, por exemplo, se calhar um melancólico fica logo na fossa, se calhar se for um sanguíneo que é um apaixonado e é um fala-barato e é um explosivo, se calhar fica logo todo alterado, ou um colérico que fica a ferver, fica exaltado, mas fica exaltado de forma férrea, não é? E arrasa com tudo à frente dele. Então falámos acerca de alguns temperamentos e hoje vamos falar acerca do temperamento sanguíneo. Portanto, e todas essas componentes que estão na nossa vida, elas fazem parte de quem nós somos. E nas mãos de Deus podem ser coisas fantásticas. Amém? O que significa também que, não tendo a mão de Deus, são para nós um problema de gestão. Então, quando nós falamos do temperamento sanguíneo, nós vamos ver um personagem na Bíblia, que é, para mim, um dos personagens mais, a seguir a Davi, talvez o personagem que eu mais gosto, que é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro é um perfeito sanguíneo, pelo seu temperamento. E o lema de vida dos sanguíneos é: a vida é uma festa. Hã? All night long. Conhece essa? A vida dos sanguíneos é alguém que, não é? Estão sempre em festa. Aquilo é sempre uma grande celebração. Eu vou ler algumas características mais específicas daquilo que caracteriza alguém com um temperamento sanguíneo. Adora estar com pessoas, é extrovertido, é otimista,
é criativo, tem montes de talentos, tem uma personalidade que cativa, é atraente na sua forma de estar, é muito divertido, possui carisma, portanto atrai a atenção. Normalmente é um grande animador, onde chega, não é? Parece quase, só ele faz a claque de apoio. Gosta de festas e ao planear festas ele próprio se torna a alma da festa. É onde houver um sanguíneo, normalmente aí está o centro da festa. Certo? Arrebenta botas de futebol clube, manda as canas e ainda vai a correr para meter depois na caipirinha no final para o pessoal beber. Certo? É alguém que gosta de abraços, gosta de beijar, gosta de agora ia dizer gosta de afagar o pessoal, mas não é com máquinas. É aquele que gosta de falar mais alto e mais do que os outros todos. Normalmente o sanguíneo... Agora, com isto não estou a dizer, isto aqui oscila também de pessoa para pessoa, mas normalmente estes são características do temperamento sanguíneo. Normalmente é alguém que consegue manter o entusiasmo por longos dias ou pelo dia inteiro. É alguém que normalmente é tão acelerado na sua forma de agir e de fazer as coisas que aquela expressão de nunca tinha pensado nisso, ouve-se muito nas bocas dos sanguíneos, porque ele não para pensar, né? Ele é mais rápido a falar do que a pensar. É mais rápido a tomar decisões, muitas vezes, porque é pelo impulso, pela paixão, pela emoção do momento, mas normalmente o sanguíneo tem muito esta expressão, nunca pensei nisso antes. Ao mesmo tempo é curioso, ao mesmo tempo o sanguíneo tende, não estou a dizer que isto é taxativo, tende a manter-se infantil até mais tarde. Certo? Portanto, mantém-se criança por mais anos. Digamos assim. Pronto. Vá lá. São pessoas que se oferecem para tudo, mas depois não se lembram. Têm muita iniciativa, pouca conclusão. Certo? Para eles nunca ninguém é estranho. Não é? Porque ao fim de um segundo já são os maiores amigos. Não é? Acabou de conhecê-lo, já falas, conversa, já está tudo falado. E, portanto, logo faz amizade com muita facilidade. E estes são os pontos, ora positivos, ora menos bons, depende da perspectiva com que se vê, em que circunstâncias é que isto acontece. Mas também tem alguns pontos negativos, e eu vou falar só, embora há aqui alguns implícitos em algumas destas situações, que são coisas boas, mas que podem trazer também prejuízo. Não é? Normalmente falam demais, acabam também por ser bastante egoístas, têm uma memória pouco desenvolvida, lá está, porque são tão acelerados que às vezes têm pouca memória. Acabam também, por vezes, por ser amigos inconstantes e esquecidos, interrompem e respondem pelos outros, são desorganizados e logo imaturos. Mas pronto, isto sou eu com os nervos. Isto são, assim, em traços gerais, mais ou menos aquilo que caracteriza pessoas que têm temperamento sanguíneo. E se vocês se lembram daquilo que eu disse, ninguém tem 100% de um temperamento. Portanto, ninguém é totalmente sanguíneo. Normalmente, nós temos um temperamento dominante que depois tem outras partes de outro... normalmente um segundo temperamento subjacente, mas volto a dizer, por exemplo, ainda hoje... E eu faço isso. Quando eu faço, por exemplo, um teste de avaliação, mais ou menos quanto é que é o meu temperamento, há coisas que eu hoje já sinto e vejo e faço de maneira diferente do que fazia há 10 ou 15 anos atrás. Porquê? Porque, volto a dizer, porque Cristo na minha vida tem mudado a minha vida. Então hoje, quando eu respondo a determinadas coisas, fosse há 10 ou 15 anos atrás, eu responderia de maneira diferente e se calhar o teste de temperamento seria diferente. Agora volto a dizer, quando Deus entra na minha vida, Ele começa-me a transformar. Agora, então, mas um temperamento é pecado? Não tem nada a ver com pecado, esqueça a questão do pecado. Aliás, deixe-me dizer uma coisa. A questão do pecado não era... Nós não éramos pecadores por causa do que fazíamos. Nós éramos pecadores porque estávamos mortos espiritualmente. Na verdade, o pecado não era o que fazíamos, éramos quem somos, quem éramos. Tanto que quando Jesus foi à cruz, não diz que ele apenas levou os pecados, ele próprio se fez pecado por nós. Ele tomou a essência do pecado. Portanto, quando estamos a falar de éramos pecadores, não era porque fazíamos coisas erradas, era porque estávamos sem ele.
E quando Ele vem à nossa vida, Ele removeu a questão do pecado. Por isso, estamos livres disso. Nós não somos mais miseráveis pecadores. Nós somos pessoas que falhamos ainda, cometemos os nossos erros, sem dúvida, mas nós não somos mais pecadores. Nós somos justos em Cristo Jesus. Mas há uma diferença entre justificação e santificação. Justificação foi aquilo que Cristo fez por nós, no seu sacrifício, em que nos tirou dessa natureza do pecado e nos levou para uma natureza justa. Aos olhos de Deus nós fomos justificados, é o que a palavra de Deus nos ensina. Mas isso não invalida que nós precisamos de continuar a ser transformados. Aquilo a que se chama processo de santificação. O que é processo de santificação? É tornar-nos mais à imagem de Cristo. Só isso. E isso é uma coisa que é para mim uma ênfase do ministério e é alguma coisa que faz parte do meu chamado, que é encorajar-nos uns aos outros à maturidade em Cristo Jesus, em das diferentes áreas. Amém? Então, quando estamos a falar de temperamento, não estamos a dizer, olha, estás a ver, és um malandro, fazes isto errado. Não é nada disso, meus irmãos. É nós nos conhecermos a nós mesmos, amém? E através de nos conhecermos a nós mesmos, nós podemos dizer assim, Deus, se tu não me ajudares, eu tenho esta inclinação, eu tenho esta tendência, eu tenho este feitio, tenho este temperamento, tenho estas coisas. E o conhecimento de quem somos e aonde estamos apenas nos torna mais gratos a Deus, mais dependentes de Deus, mais buscamos a Deus. Porque percebemos cada vez mais que precisamos dele. E precisamos dele porque sem ele nada somos, mas com ele podemos todas as coisas. Diga-lhe lá para a pessoa que está ao pé de si, tu sozinho não vales nada. Eu no outro dia pus uma história no Facebook, e alguns leram, aqueles que têm Facebook. Há um jumento que chega à casa e diz à mãe, mãe, tu nem calculas como é que as pessoas gostam de mim. Olha que eu fui a Jerusalém, era toda a gente aos gritos, a bater palmas, a dizer, ei, viva, viva. E a mãe jumenta, a mãe burro, a mula, ela que já era mais crescidinha, diz assim para o filho, olha lá, e quem é que tu levavas? E tal, era um tipo chamado Jesus e tal. E ela diz, então a gente faz assim, amanhã vais outra vez a Jerusalém e vês como é que a coisa corre. Ao final do dia o jumento veio completamente triste, deprimido. Mãe, não percebo. As pessoas trataram mal, até me apedrejaram, enxutaram. E ela disse, pois, sabes, é que tu sem Jesus és apenas um burro. Isto é a história do jumentinho em que Jesus foi sentado para entrar em Jerusalém, toda a gente aplaudia e acenava a Jesus. E é verdade, sem Jesus somos apenas burros. Então, com Jesus nós somos todos fantásticos. Toda a gente diz o melhor de nós. Então vamos falar sobre Pedro, vamos olhar para ele, para as características dele, para os processos dele e vermos que Pedro foi alguém muito amado por Deus, ou não foi? Como todos os outros. Mas Pedro foi alguém muito especial no reino de Deus, foi alguém que foi chamado por Jesus, com todas as coisas que ele ainda precisava de ver transformadas nas suas vidas. Certo? Jesus amou a Pedro e Jesus amou aquelas pessoas todas, mas Pedro é provavelmente o personagem mais querido do Novo Testamento. E talvez a questão mais simples é porque ele era realmente alguém super extrovertido. Certo? Aquilo toda a gente sabia o que é que ele pensava, o que é que ele sentia, mesmo quando não lhe perguntavam. Ele fazia questão de estar sempre na linha da frente e aquilo não era planeado, aquilo não era esquema, nem era manha. Ele era assim, ponto final. Ele era assim. E Jesus lá estava com a sua pachorra a amá-lo e a encorajá-lo, mas ao mesmo tempo a permitir que ele tivesse o seu crescimento natural e aprendesse e fosse transformado. Então, como sanguíneo, nós encontramos um Pedro caloroso, encontramos um Pedro amável, encontramos um Pedro simpático, um Pedro que conversava bem, um Pedro que era otimista, um Pedro que levava tudo à frente, somos os maiores, não é? Ainda parecia o Pinto da Costa, somos os maiores, nós é que vamos ganhar o campeonato, nós é que vamos fazer tudo. E Pedro, sobretudo, uma das coisas que ele manifestava era a sua extrema paixão. E os sanguíneos têm esta característica, é que normalmente eles fazem história em vez de escrever. Enquanto que alguns estão a escrevê-la, os sanguíneos já lá estão a fazer as coisas. E por isso eu digo,
O reino de Deus precisa de pessoas com temperamento sanguíneo. Deus precisa de pessoas com temperamento sanguíneo. Certo? Deus precisou de alguém apaixonado, de alguém com um coração como Pedro, para se tornar um pastor. Um pastor a sério, que foi essencial para a igreja do primeiro século. Foi alguém que estava lá, e alguns gozam, alguns brincam, alguns censuram. Pedro, a precipitação de Pedro, e esta é outra característica dos sanguíneos, a impulsividade. Não é? E normalmente a impulsividade depois traz outras consequências, que é o medo. Porque como se fala mais depressa do que a luz, como se age rapidamente, como se é precipitado muitas vezes a tomar decisões e a dizer coisas, depois também se lida com o medo de, ups, onde é que eu me fui meter? Não é? Então, encontramos em Pedro estas características, normalmente, e Pedro mostra-nos isso também. Normalmente os sanguíneos é aquele tipo de pessoas que nós olhamos para eles, sobretudo quando estamos a falar de jovens e crianças, e dizemos, este tipo vai longe na vida. Porque alguns a gente até diz, este gajo tem uma lábia, não é? Consegue pôr um cego a dizer que vê. Não é? São ótimos oradores, são ótimas pessoas que exteriorizam, conseguem cativar, conseguem aproximar, conseguem levar as coisas. No entanto, têm algumas dificuldades graves, entre elas em seguir instruções, devido ao seu temperamento ansioso e impulsivo. E nós vimos isso na vida de Pedro. E vimos isso noutras personagens. Certo? E, ao mesmo tempo, podemos perceber também que, no fundo desta capa de ousadia e desta capa de extravagância, há também muita insegurança e há também muito receio e muito medo. E Pedro manifestou tudo isto. Os sanguíneos são bons vendedores. São bons oradores. E, claro, também se tornam grandes líderes. Mas no plano divino, quando Deus trabalha na vida deles. Mas Deus precisa de sanguíneos. Graças a Deus pelos sanguíneos. Amém? Graças a Deus pelos sanguíneos. Os sanguíneos animam, os sanguíneos mantêm a paixão, os sanguíneos conseguem ter um coração gigante, conseguem sentir e conseguem amar como poucos. Então, nós encontramos, mas isto não foi só com Pedro, lá em Mateus capítulo 4, 20, nós vamos ler algumas passagens, esta não, que quando Jesus passa pela praia e desafia aquela gente, entre eles Pedro, deixem os vossos afazeres, sigam-me que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Pedro, instantaneamente, ele largou tudo e seguiu a Jesus. Amém? E eu acho que isso é uma característica fantástica, apesar de que nós encontramos que outros fizeram o mesmo, mas aqui podemos traçar logo um primeiro patamar daquilo que nós procuramos falar. E eu gostaria de rever com vocês algumas passagens em que mostra-nos a impulsividade, a impetuosidade e depois também os próprios medos de Pedro em algumas passagens. Em Mateus, no capítulo 14, versículo 28 e 29, nós encontramos aqui, por exemplo, logo numa primeira passagem, este temperamento impetuoso de Pedro, que não tinha propriamente a ver com fé. Aliás, eu acho que Pedro, ele fez coisas que os outros apóstolos não fizeram, mas ele fez-lo muitas vezes mais pelo ímpeto, pela paixão. Ele não estava ali a pensar, deixa-me lá agir em fé. Ele fazia as coisas. Diz aqui, e estamos a falar na noite em que Jesus andou sobre o mar, disse, Jesus também andou sobre o mar. Então não foi? Foi. Jesus andou sobre o mar e Pedro estava no barco com os outros discípulos. E quando vem Jesus a caminhar sobre a água, Pedro, o que é que fez? O que é que fez? Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus diz, vem, respondeu ele. Então Pedro automaticamente saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ora, nós encontramos que Pedro, ele fê-lo na sua impulsividade. E ele fê-lo não porque tinha mais fé do que os outros. Ele fê-lo porque ele era um sanguíneo puro. Ele fê-lo porque a paixão dele, e ele amava mesmo Jesus, ele estava encorajado, ele estava entusiasmado com a presença de Jesus. E enquanto toda a gente estava a pensar que ele era um fantasma, Jesus, sobre as águas, certo? Não é? Pedro foi o único, e lá está. E aqui é bom os sanguíneos, porque enquanto os outros ficaram a fazer contas de cabeça, é fantasma, não é fantasma?
É holograma? Não é holograma. É o monstro Adamastor? Ou não é o monstro Adamastor? Pedro, porque a sua paixão era de tal maneira grande, ele nem sequer contemplou outros cenários. Ele olhou para aí. Mas parece Jesus. Jesus, se és tu, manda-me vir. Eu acho que ele estava mais preocupado em tentar ouvir o tom da voz do que propriamente pela palavra propriamente dita. Mas diz que ele saltou imediatamente do barco e diz que andou sobre a água. Nem que tivesse dado 2 passos, gente. Já foi mais do que os outros. Mas volto a dizer, ele fez-o porque ele era impetuoso. Ele era impulsivo. Mas quando se é impulsivo e impetuoso, assim que vem um vento contrário, o que é que acontece? Ups! O que é que eu fui fazer? Diz que Pedro começa a ter medo, começa a sentir o vento, ou seja, primeiro ele salta do barco e só depois é que se apercebe do vento. Então, mas o vento já estava a soprar quando ele estava no barco. As ondas já lá estavam, nada mudou. A única coisa é que ele, já estou como o outro, não é? Que estava a contar aos amigos que tinha ido a um safari. Eu estava no safari e de repente vem um leão e ataca-me. O gajo dá-me uma dentada e arranca-me a mão do lado esquerdo. Então como é que fizeste? Eu comecei a lutar com ele e ele, puma, morde-me e arranca-me a mão do lado direito. Eu de repente deu-me assim uma coisa, agarrei-me ao pescoço dele e estrangulei-o. E os outros assim, olha lá, então mas se ele já tinha comido as 2 mãos, como é que tu estrangulaste o leão? Um gajo nestas alturas nem se lembra. E acho que Pedro era um bocadinho assim, não é? Eu não vi mais nada. Salta para o meio da água, mas depois de lá estar, no meio da água, ele assustou-se e começou automaticamente a afundar-se. E então ele gritou, Senhor, salva-me. E diz que prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, porque é que duvidaste? Amém? Porque é que duvidaste? Então, nós encontramos aqui a impulsividade de alguém que age primeiro e pensa depois. Amém? E é bom. É melhor do que passar a vida a pensar e não fazer nada. Correto? Por isso é que a gente precisa também dos sanguíneos. Agora, o que é importante é nós depois percebermos que tem que haver aqui um equilíbrio de Deus na vida, porque senão isto pode ser alguma coisa muito prejudicial. Nós encontramos, por exemplo, mais tarde, em Mateus no capítulo 17, versículo 1 a 13, que nós não vamos ler toda essa porção, mas fala-nos acerca de que Pedro, Tiago e João foram com Jesus para o monte. Certo? Foram com Jesus para o monte, o chamado Monte da Transfiguração. E diz que quando lá estavam em cima, Jesus, apareceu Moisés e Elias, e diz que Jesus teve uma conversa mano a mano com eles. E diz que quando Jesus aparece, ele diz que vinha com o seu rosto transfigurado, daí a expressão transfiguração. Não era que Jesus de repente vinha, antes subiu como Jesus e depois parecia o Manelo. Portanto, ele não vinha com um rosto diferente. O que ele vinha era com uma glória sobre ele, né? Alguma coisa de fantástico. E diz que aquilo estava ali um ambiente fantástico. Acho que aquilo foi uma coisa interessante. Eu acho que Pedro, Tiago e João, eles ficaram à distância e viram o que aconteceram. E Pedro deve ter pensado, isto parece uma sessão do Nimas, da parte da tarde, já com versão 3D. Porque ele disse logo automaticamente para Jesus, Senhor, estamos aqui tão bem, vamos montar aqui já umas tendas para o pessoal todo e vamos ficar aqui todos. Nós não vemos os outros discípulos a ter este tipo de diálogos, a ter este tipo de precipitação, mas era a paixão dele. Pedro, sempre que vinha alguma coisa que mexia com ele e que o emocionava, que ele não estava ali a pensar 2 vezes, ele abria a boca e ele dizia as coisas, porque impulsividade tem a ver com a característica de um sanguíneo. E não estamos aqui a dizer, este gajo é um estúpido. Não é nada disso que a gente estamos a dizer. Estamos a dizer, esta é uma característica dos sanguíneos, certo? Impulsividade, impetuosidade, e depois de se fazer e se dizer as coisas, já se está no meio da circunstância. E depois já estamos a dizer, Senhor, socorre-me, ajuda-me. Mas é bom, eu prefiro que assim seja, porque esses são aqueles que rasgam muito terreno. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, eu farei já aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Gente já não vai sair daqui. É aqui que está bom, é aqui que a gente vai ficar. E... Ganda Pedro. Que grande Pedro. Nós vemos Pedro a dizer coisas que mais ninguém disse ao mestre.
Leiam a história dos 12 discípulos e vocês vão ver que mais ninguém teve a coragem de dizer aquilo que Pedro disse a Jesus. E depois, de vez em quando, também levava a bordoada. Mas pronto, mas porque Pedro era assim. Hã? Há aqui algum Pedro? Deixem-me dizer, sempre que um sanguíneo não sabe o que fazer, fala. Não é? Tem que haver pelo menos ali um rompimento do silêncio. Mais tarde ou mais cedo vai ter que se estar a dizer qualquer coisa, mesmo que seja dita na hora errada, mesmo que seja algo desnecessário ou até mesmo inconveniente. Mas o sanguíneo fica seguro disto. Ele vai estar sempre a dizer alguma coisa. Hã? Minha mãe dizia, tu só falas para não estás calado. Certo? O sanguíneo é dos tais que não consegue lidar, por exemplo, com o silêncio. Pá, mas isto é incomodativo. Pá, não é? Vocês já andaram com algum sanguíneo no carro quando vão em viagem? E a gente chega ao fim de um bocado e diz assim, pá, olha lá, desliga a ficha do isqueiro. E uma das lições talvez mais conhecidas da impulsividade de Pedro deu-se precisamente no jardim de Getsemane. Vemos que houve uma multidão armada, que vinham com sacerdotes e por aí afora, e com archotes, e vieram para prender Jesus. Correto? Lembram-se da história? Se não lembram, vocês têm que ler a Bíblia. Em livro de João, capítulo 18, versículo 10, fala-nos acerca disto. E a ideia aqui é nos buscar apenas aqueles episódios em que nos revela estas impulsividades, estes impulsos, às vezes irrefletidos, de Pedro. Então, João 18:10 diz, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E diz que o nome daquele servo era Malco. Coitado, ficou na história como alguém que perdeu a orelha. Agora deixem-me dizer uma coisa interessante. Pedro, ele era pescador, não era espadachim. O que significa que provavelmente ele apontou para a cabeça. Porque não se pode esperar que um pescador tivesse perícia suficiente para pegar na espada e cortar só a orelhinha. Portanto, o homem impulsivo como ele era, pronto a fazer sangue, porque alguém estava a tentar prender Jesus. Ele saca da espada e aquilo falhou, porque senão aquilo tinha-lhe cortado a cabecinha ao meio. Não é? Porque Pedro era assim. E Mateus, por exemplo, mostra-nos depois a atitude e a razão até dada por Jesus para Pedro ter feito uma coisa destas. Jesus, ele responde a Pedro, Mateus 26:53, e estamos aqui a saltar de evangelho para evangelho. Diz assim, achas que eu não posso pedir a meu Pai? Disse Jesus. Olha lá, Pedro. E Jesus, ao dizer isto a Pedro, está a revelar-lhe ali, automaticamente, qual a razão pelo qual Pedro fez o que fez. Porque Pedro estava com medo. E medo faz parte das nossas paixões também. Pedro achou, e os sanguíneos têm muito isso, se não for eu a fazer qualquer coisa, nem Deus faz. Eu vou dar uma ajuda a Deus. Saiam da frente, gente. Então estão a prender Jesus. Eu tenho que fazer alguma coisa pelas minhas próprias mãos. Mas Jesus disse assim, Pedrito Portugal. Achas que eu não posso pedir ao meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos para me vir libertar? Pedrito, lá estás tu com os teus impulsos, lá estás tu a achar que tu é que tens que resolver tudo, tens de estar na linha da frente, tens de estar a fazer todas as coisas, porque se tu não fizeres, o que é que vai ser deste mundo? O que é que seria de mim próprio, coitadinho, Jesus, Filho de Deus? Estou aqui perdido nesta terra, se não fosses tu, o que é que seria de mim? Jesus disse, Pedro, tem calma, tu tens que aprender a pensar um pouco antes de agires. Tens que aprender a confiar um pouco mais antes de agir. Mas é bom os Pedros e os sanguíneos.
Porque os sanguíneos, por natureza, agem e pensam. Eu não estou a dizer que eles não pensam, eles até pensam muito, mas é depois. Não é? Quando dá aquela sensação aqui ao fundo da espinha, não é? Quando depois o medo aperta. Então, muitas vezes, essa falta de reflexão, essa impulsividade, essa impetuosidade, pode muitas vezes causar a perca de bênção na vida dos sanguíneos. Se não for a perca de bênção, pelo menos a provocar algumas situações que podem trazer dano, ou prejuízo, ou atraso à nossa vida. Porque eu acredito que em Deus tudo é sempre recuperável. E vocês aí atrás, o que é que acham? Ok? Tudo é recuperável. Deus restitui, Deus restaura, Deus volta a dar oportunidades, sem dúvida. Mas, às vezes, o sanguíneo acaba por ser o maior, porque ele é o primeiro a saltar para a linha da frente, mas também é aquele que muitas vezes é o que sofre mais. É ou não é? O sanguíneo é aquele que fala e diz assim: porque é que eu não fiquei calado? Mas quem é que manda a mim tocar rabecão, como dizia o outro? Mas quem... Vocês conhecem pessoas assim? Mas porquê é que eu não consegui controlar? Isto é mais forte do que eu. Por exemplo, quando Pedro e os demais discípulos eles estavam a chorar a morte de Jesus, estavam juntos, e algumas mulheres foram ter com eles e disseram que tinham estado na sepultura, e diz que a encontraram vazia, e que tinham visto um anjo que lhes tinha dito: olha, Jesus já não está aqui, Jesus ressuscitou. E como era de esperar, houve logo quem corresse e saísse daquele grupo. Eu volto a relembrar, depois de tudo o que tinha acontecido, e já agora dizer que não lhes valeu os temperamentos diferentes, porque todos os discípulos passaram pelo mesmo. Todos tiveram uma coisa que se chama miúfa no latim. Miúfa. Todos, não importa qual era o temperamento deles, todos ficaram da mesma coisa. Certo? E no grego a palavra miúfa é... Estavam todos lá, assim, tudo com medo. Mas quando veio a notícia, as mulheres vieram: olha, nós estivemos no sepulcro, estava lá alguém que nos disse que Jesus tinha ressuscitado. E diz que houve dois que foram logo a correr. Entre eles, Pedro. Né? Diria o Marcelo Rebelo de Sousa: Pedro. Bom. E ao chegarem ao sepulcro, João, diz a palavra de Deus, parou à entrada do sepulcro. Mas Pedro, até se calhar até o empurrou, que a entrada só dava para um de cada vez, né? Deve ter empurrado João, entrou lá para dentro. Há aqui vários aspectos. Para já há aqui um aspecto, mais uma vez, Pedro estava a sofrer pela sua impulsividade. Porque Pedro tinha dito várias vezes a Jesus: ó Jesus, conta comigo, eu vou estar atrás de ti. Claro, quando Jesus olhou para trás, ele estava tão longe já. Eu vou estar. Conta comigo, eu jamais te vou abandonar. Lembram-se daquela famosa história de Pedro, antes que o galo cante. Não vou dizer quantas vezes. Antes que o galo cante, tu vais-me negar. E Pedro negou 3 vezes a Jesus. E por isso a ânsia de Pedro, porque Pedro estava a lidar com todos estes sentimentos e com todos estes remorsos e com todas estas situações de culpa que ele estava a sentir por causa da sua impulsividade. E ele quis ser o primeiro a entrar no túmulo só para ver se era verdade. Será que afinal ainda há uma hipótese? Será que ainda há uma possibilidade? E diz que, ao contrário de João, que viu a evidência e creu, Pedro saiu dali triste e confuso porque não encontrou Jesus. Por causa das suas emoções. Ele ficou meio ofuscado e a sua percepção deixou de lhe dar a capacidade de crer. Eu gostava de ler com vocês em João capítulo 21, versículo 1. Mas aqui neste entretanto, Pedro, na sua precipitação, ele foi o primeiro a entrar no sepulcro, mas quando entrou lá e não viu que Jesus estava lá, porque eu acho que Pedro queria acertar as contas com Jesus. Eu acho que Pedro queria dizer: Jesus, perdoa-me, pá, tinhas razão.
Eu sou um fala barato. Mais tarde nós encontramos outras. Mais tarde não. Vamos vendo, mas é mais tarde no Evangelho, é mais tarde. João 21, eu gostava de ler convosco esta passagem. Esta é uma passagem também muito interessante, mas também aqui nós vemos a precipitação temperamental de Pedro. Já agora vão dizendo as horas que eu estou completamente à hora. 12:05 já. Ora, depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Responderam: nós também vamos contigo. Então saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Jesus gostava era de mar. Alguns vão dizer, Jesus queria a boa vida. Andava sempre junto ao mar. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, não tendes nada que comer? Responderam: não. Disse-lhe eles: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram depois e já não podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. O discípulo a quem Jesus amava não é que Jesus não amasse os outros. Era uma relação especial. Estamos a falar de João. João é que reconheceu Jesus mais uma vez, da mesma forma como ele foi o primeiro a crer. Lá está, João tinha um temperamento diferente. Para João até foi mais fácil crer. Pedro, ele cria, mas ele movia-se muito mais por emoção até do que por fé. E foi João que reconheceu a Jesus e disse a Pedro: é o Senhor. Quando depois Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, lançou-se ao mar, mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima delas e pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que agora apanhastes, porque eu também não estou aqui para estar... Não, Jesus queria comer com eles. Entrou Simão Pedro no barco e puxou para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Agora deixem-me ver uma coisa. Eles pescaram toda a noite, não tiveram sucesso. Jesus surge na praia, manda aos discípulos lançar as redes do barco, eles obedeceram e de repente já tinham tantos peixes no barco que não puderam ir salvo. João exclamou: epá, isto é o Senhor. Se calhar ele até reconheceu que era o Senhor por causa do milagre que aconteceu. Mas Pedro, quando ouviu isto, tipicamente sanguíneo, o que é que se dá nos peixes? Ele salta do barco e o resto que fica a trabalhar. Porque ele, mais uma vez, como foi da outra vez para andar sobre as águas, tal como em todas as situações, Pedro, aquilo era mais forte do que ele. Aquilo já lá estava. Quer dizer, e nós outros desgraçados estavam a tentar apanhar os peixes e ele salta logo borda fora para ir a correr até com Jesus. Eles que se danem com os peixes. E isto é típico dos sanguíneos. É deixar o trabalho inacabado para os outros fazerem. Não é? Porque, entretanto, encontrou algo mais atraente para fazer. Então, muitas vezes encontramos e elogiamos Pedro pelo seu amor a Cristo, mas ele, muitas vezes, a propósito do amor, ele deixa tarefas inacabadas, ele deixa até os outros pendurados, porque, de repente, algo mais apaixonante surge na sua vida para ele fazer. E ele funciona pela paixão do momento. E vocês dizem: e o malandro? Não é malandro, porque Deus precisa de gente assim. Precisa é ser trabalhado. Precisa é ser moldado. Precisa é trazê-lo ao equilíbrio. E Pedro tornou-se uma chave extremamente importante no reino de Deus. Deixem-me dizer, os sanguíneos não são preguiçosos. Mas muitas vezes tendem a pular de uma coisa para a outra, porque têm pouca capacidade de concentração. Porquê? Porque cada nova paixão que surge, aí estão eles à frente do boi. E depois, quando vão agarrados à cabeça do boi, aos saltos: alguém me tira daqui! Socorro! Venham os capinhas tirar-me daqui. Eu sei que nós não temos aqui nenhum sanguíneos, só sanguinários. Não, não temos. Mas se calhar em todos nós, mais uns do que noutros, nós encontramos às vezes algumas destas pequenas características, mas há aqueles que são mesmo sanguíneos na sua generalidade. Certo?
Mas nós encontramos mais tarde um Pedro totalmente transformado. Aliás, todas estas experiências com Pedro em Cristo, e reparem que Pedro nunca foi censurado, ele não foi condenado, ele não foi rejeitado, ele não foi posto fora, mas Jesus deixou o processo moldar a sua própria vida e Pedro foi aprendendo acerca destas coisas. Ele próprio teve a noção, porque uma coisa se calhar é na vida do peixeiro e do pescador, esta vida de marinheiro está a dar cabo de mim. Se calhar ali tranquilamente, mas na vida com Deus, na vida com Jesus, naquilo que o reino de Deus começa a atrair e a trazer de evidência na própria vida e manifestação da vida de Jesus, as nossas questões, elas tornam-se mais destacadas, elas se tornam mais evidentes. Mas Jesus veio para transformar e Jesus veio para dar poder. Quando Jesus prometeu que em Atos, na junção da igreja, diz que os discípulos iriam receber poder para serem testemunhas de Jesus. Sem dúvida, esse poder está relacionado com todos os sinais que iriam seguir aqueles que crerem. Mas o poder, a capacidade de sermos suas testemunhas, também é o poder que vem à nossa vida para a transformação dos nossos temperamentos, para podermos ser ótimas testemunhas, melhores testemunhas, testemunhas mais eficazes, não só na manifestação dos sinais, mas também na manifestação de um caráter dominado pelo Espírito Santo. E vocês sabem muito bem, os coléricos também são assim um pouco, mas os sanguíneos mais pela paixão. Os sanguíneos são desbocados por natureza. Certo? Falam primeiro, antes de pensar. E isso precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo. Certo? O Espírito Santo precisa trabalhar em nós. A alegria é uma tendência natural do sanguíneo. E é fantástico. Temperamentalmente, nós podemos ser pessoas sempre bem dispostas. Correto? Mas essa é a nossa alegria. É uma alegria que é volátil, não é uma alegria que é baseada naquilo que é a obra de Cristo na nossa vida. Essa alegria que é substituída ou que é trabalhada pela alegria de Deus é nós estarmos a passar momentos complicadíssimos e ainda assim sentimos uma alegria que vai para além da nossa própria alegria. Amém? No entanto, deixem-me dizer também que os sanguíneos, apesar de serem pessoas naturalmente muito alegres, são pessoas que também se ofendem com muita facilidade. Porque são pessoas muito sensíveis. São pessoas muito apaixonadas. São pessoas que andam com o coração nas mãos. Já ouviram falar? As pessoas, aquela pessoa parece que tem o coração nas mãos. Pessoas muito abertas, pessoas muito dadas, muito afáveis, relacionam-se facilmente. Logo também são facilmente magoadas. Logo também tendem a esperar que os outros sejam como eles. E quando isso não acontece, ficam profundamente magoados, ofendidos. E às vezes, porque não têm esta percepção, né, são pessoas preto no branco, transparentes, está patente. Mas depois, como os outros não fazem da mesma maneira, são pessoas que também assumem ofensas com muita facilidade. Mas nós vemos um Pedro mais tarde transformado. E eu, como o tempo aqui já não é muito, eu queria... Encontramos mais tarde em Actos, eu vou-vos dar só as passagens, senão fica muito tarde. No capítulo 5, no capítulo 9 e no capítulo 10, nós encontramos 3 características de um Pedro já muito, muito, muito transformado e vamos ver esse patamar de transformação na sua vida. Em Actos capítulo 5, 29, encontramos um Pedro contagiante, um Pedro alegre, mas um Pedro alegre que não está alegre apenas baseado nas suas emoções ou nas coisas boas, um Pedro alegre no Senhor, alegre na paciência de Deus, no propósito de Deus, no plano de Deus. Em Atos 5:29 diz, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, importa antes obedecer a Deus e aos homens, ou seja, diante de uma situação negativa, Pedro já não estava atemorizado, Pedro estava baseado na alegria do Senhor, é a minha força. Pedro já não estava a funcionar na sua paixão, mas na paixão de Cristo. Versículo 40 do capítulo 5 diz, concordaram pois com ele e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome de Jesus. E diz que os soltaram.
Versículo 41. Retiraram-se, pois, da presença do Sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus do Cristo. E aqui incluía-se a personagem de Pedro. Aqui não encontramos já um Pedro medroso, não um Pedro receoso, não um Pedro que procurava protagonismo, popularismo, procurava de forma natural, aquilo não era consciente, ele não fazia aquilo com intenção, ele era mesmo assim. Nós não encontramos aqui um Pedro que se precipitava e depois de repente já estava aflito. Nós encontramos um Pedro que já estava baseado naquilo que é a alegria de Deus. Muito mais consistente, contagiante, alegre, encorajador. E era preciso assim alguém para encorajar a jovem igreja a permanecer fiel ao Senhor. No capítulo 9 nós encontramos, está aqui a chover, aqui, capítulo 9 nós encontramos um Pedro extremamente amoroso. Encontramos que em Jope, em casa de uma rapariga, de uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, e que ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas, diz que naquele dia ficou doente e morreu. Chamaram Pedro, Pedro veio, diz que todas as viúvas que lá estavam na sua casa o rodearam, choravam e mostravam-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com eles. Pedro mandou toda a gente sair do quarto e diz que se ajoelhou e esteve a orar com aquela pessoa. Certo? Encontramos aqui um Pedro já não impulsivo, não um Pedro já baseado nas suas paixões, mas um Pedro com um coração totalmente compassivo, um coração de amor, um coração de servo. E ele diz, se calhar se fosse antes, Pedro até dizia assim, epá, chamem lá o pessoal aqui para ver. Mas Pedro mudou. Pedro não estava mais preocupado com a precipitação. Ele disse, ok gente, tirem todas as pessoas, eu quero ficar sozinho aqui com esta pessoa. E diz que orou, chorou e intercedeu até que aquela rapariga ficou curada. E diz que Tabita levanta-se, e ela abriu os olhos e foi curada, e diz que apresentou-a viva. E diz que este facto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Em Atos capítulo 10, versículo 25, nós encontramos a humildade de Pedro, que era uma coisa que Pedro não tinha. Atos 25 diz, 10, 25, quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, dirigiu-se a ele, Cornélio dirigiu-se a Pedro, prostrou-se aos seus pés e adorou. Mas Pedro fez levantar-se dizendo, levanta-te que eu sou apenas um homem. E vemos aqui uma transformação muito grande na vida de Pedro. Nós vemos um Pedro sanguíneo, Deus ama, que Deus quer e precisa para cumprir os seus propósitos no reino de Deus. Tem características que os outros não têm, vai fazer coisas que os outros não fizeram, mas que precisa de ser trazido a uma transformação pelo poder de Deus. Ter um temperamento controlado, dirigido pelo Espírito de Deus para fazer coisas tremendas. Mas vemos um Pedro radicalmente diferente daquele que era o Pedro de anteriormente. O mesmo sanguíneo, ele estava lá, mas agora ele já não estava tão centrado nele próprio. Ele estava centrado naquilo que era o coração de Jesus. E onde é que aconteceu esta mudança? Aconteceu quando quando Pedro negou a Jesus. Deixem-me dizer que a chave para qualquer transformação de nossos temperamentos está na decepção. O problema é que não é a decepção que nós temos que os outros nos transforma. É a decepção que nós temos connosco próprios. Pedro passou por várias destas decepções. Entre elas, aquela que quando ele negou Jesus. Pedro caiu num buraco tão grande e terá passado por um processo de tal remorso e de tal arrependimento e de tal tristeza. Ele caiu nele e ele disse, epá, eu não sou... Mas sabe, Jesus amava-o tanto. E quando Jesus ressuscita, em Marcos capítulo 16, versículo 7, diz que quando as mulheres vieram ao sepulcro, Jesus foi bem claro para aquelas mulheres e diz, mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós, ou que Jesus ia adiante deles para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Deus teve o cuidado de naquele anúncio não dizer apenas, olha, vai e diz aos discípulos. Pedro fazia parte dos discípulos. Portanto, Jesus podia ter dito apenas, olha, vai dizer aos discípulos. Mas Jesus não disse apenas, vai aos discípulos e a Pedro. Porque Pedro, possivelmente, era aquele que mais estaria a sofrer. Uma, pelas suas precipitações, a sua impetuosidade em dizer e prometer e fazer coisas que na verdade não conseguiu fazer, mas porque também o fez, é aquele que mais possivelmente estaria a sofrer interiormente
porque também ele é muito mais apaixonado. Quando chega a dor, também dói muito. E Jesus teve o cuidado de dizer a Pedro: Pedro, eu não desisti de ti. Tu és assim um bocado precipitado, és assim um bocado acelerado, mas eu amo-te. Tu ainda estás no meu projeto. Eu chamei-te, eu amei-te, eu separei-te e eu vou continuar contigo. E esta mudança tremenda trabalhou o temperamento de Pedro. Pedro pegou no seu temperamento, reconheceu, ficou decepcionado consigo próprio, percebeu as características negativas do seu temperamento e ele rendeu esse temperamento a Jesus. E termina aqui dizendo em João capítulo 21, versículo 15. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas na versão grega, este amar é o amar gosto. Tu sabes que eu gosto de ti. Eu acho que Pedro, ele estava ainda a lidar com alguns sentimentos de indignidade. E talvez de receio, porque não se queria voltar a cair na precipitação de dizer coisas que na verdade ele não conseguia viver. Sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Mas Jesus disse: ok, então toma conta dos meus cordeirinhos. Apacenta-os. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. E disse-lhe ele: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu amas-me? E diz que então ele se entristeceu por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Aqui já não há mais basófia. Aqui não há mais precipitação. Aqui não há mais conversa mole para boi dormir. Aqui há honestidade, humildade e total transparência. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes o que ou quanto eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Jesus precisava de Pedro para apacentar as suas ovelhinhas, os seus cordeiros. Mas ele tinha que ser transformado. E depois Jesus diz uma coisa assim: em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo. Ou seja, tu basicamente fazias o que tu querias. Andavas por onde querias, mas quando fores mais velho, tu vais estender as mãos e outros te irão cingir e te levar para onde tu não queres. Ora, isto ele dizia, significando com que morte havia Pedro glorificar a Deus, e havendo dito isto, ordenou-lhe: segue-me. E Pedro, virando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. O mesmo que na ceia se recostara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o que trai? Ora, vendo Pedro a João, perguntou a Jesus: Senhor, e deste o que é que será? Ah, lá está a velha natureza de Pedro. Estavas aí tão bem, lá está ainda qualquer coisa a vir cá ao de cima. É que Pedro era o tal que dizia: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso é pá, ganda Pedro. Isso não foste tu mesmo. Na precipitação ele era sensível. Isso foi Deus que te revelou isso. Mas passado um minuto já estava Pedro: para trás, Satanás, não sei o quê. Não, Senhor, tu não vais morrer. E Jesus: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Claro que ele não estava a chamar Satanás ao Pedro, estava a falar àquele que estava a falar através de Pedro. E Pedro tinha estas, lá está, o sanguíneo, aquilo quase parecia bipolar. Não é? Só que o meu outro é tramado ser bipolar, gosto tanto. Mas pronto, não estou a dizer que era bipolar. Mas Pedro tinha estes dois lados, não é? Estes dois lados, estes picos. Tão depressa dizia uma coisa como estava a dizer outra. E aqui já estava a mesma coisa. Não, agora estava num momento único com Jesus, como de repente já estava preocupado. Olha lá, e o que é que vais fazer com a vida do outro? E Jesus basicamente disse: o que é que tens a ver com isso? Pedro, já te estás a passar. Ora, vendo Pedro, e Jesus respondeu: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que é que tens tu com isso? Segue-me. Que diferença é esta, meus irmãos, na vida de Pedro? Na vida de gente com temperamento sanguíneo. Amém? Este é o trabalho, e nós, ao longo das próximas semanas, nas vezes, tirando este domingo que nós vamos ter depois especial, nós vamos ver as características e o processo de transformação de Deus na vida de discípulos. Gente, discípulos eram pessoas como nós.
pescadores, gente rude, gente com mais ou menos educação, pessoas como nós, gente que trabalhava, gente que vivia a sua vida, gente que eram casados, tinham filhos, gente que tinha as mesmas capacidades e as mesmas fragilidades que todos nós temos. Então hoje, ao olharmos à distância, nós podemos dizer, bem, mas naquele tempo, sim, eram 2000 anos atrás, a vida era diferente daquilo que era hoje, mas o ser humano era igual. Também nós hoje, muitas vezes, temos comportamentos aprendidos porque fomos educados a fazermos algumas coisas, a dizermos algumas coisas, a comportarmos em determinadas circunstâncias, mas o temperamento latente que está cá dentro é aquele que salta cá para fora, quando nós estamos sozinhos ou estamos em ambientes em que nós nada temos a temer e deixamos sair as coisas. Agora deixem-me dizer uma coisa, meus irmãos, Deus ama-nos a todos de forma fantástica. Deus tem plano para nós. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos transformou. Mas Ele quer fazer coisas fantásticas connosco. E isto muda e afeta a nossa forma de estar na vida, no ministério, na família, nas relações uns com os outros. Porque Deus deu-nos esse poder e esse poder é a sua graça que se aperfeiçoa na nossa fraqueza e que nos ajuda a sermos melhores testemunhas. E melhor testemunha não é apenas aquele que fala, mas também não é apenas aquele que produz e traz com ele sinais, queremos ver isso, mas é aquele que na sua forma e na sua vivência de estar com as pessoas evidencia um caráter transformado.